Senhor Jesus colocou no meu coração uma série e eu gostaria de falar sobre avivamento. Na realidade, essa é a minha linguagem. Eu nasci para viver no fogo, eu quero morrer vivendo no fogo, mas eu não vou passar a minha eternidade ardendo no fogo. Eu vou passar a minha eternidade lá na glória com Jesus. Alguém entendeu a brincadeira aí ou não? Na realidade, queridos, eu creio que todos nós cristãos deveríamos ser incendiados. E todos nós deveríamos estar em avivamento. Eu sei que essa palavra avivamento, ela é um pouco complicada, porque cada um de nós entende avivamento de uma forma, cada um de nós dá o seu significado à palavra avivamento. Mas independente da forma como você interpreta o avivamento, você deveria pensar em alguns valores que são fundamentais, que são essenciais para a vida cristã. Todos nós nascemos vivos, todos nós não éramos pecadores e nem éramos mortais. A Bíblia fala que nós passamos a morrer a partir do pecado. O pecado de Adão foi transferido à humanidade, como diz Romanos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A partir dali, Deus precisava nos avivar. Deus precisava trazer a vida de Deus novamente. Por quê? A morte que Deus falou no Éden não foi propriamente de imediato a morte física. Tanto é que Adão morreu e permaneceu vivo. A morte imediata foi a espiritual, ou seja, o espírito do homem morreu e ele não pôde estar mais se relacionando com o seu Criador. Ele não tinha mais essa vida no espírito. Bem, nós sabemos que Deus, por sua infinita misericórdia, ao longo de toda a história do Velho Testamento, ele trouxe bastante nuances de avivamento, trouxe a Israel à luz, e pelo Israel trouxe também todo o sacerdócio, e ele nos mostrou os princípios da adoração. No entanto, no Novo Testamento, principalmente após a morte, ressurreição, ascensão e descida do Espírito Santo, o homem pôde renascer, o homem pôde de fato estar vivo para Deus, no sentido de ser regenerado, de nascer de novo, de ter o espírito recriado, de poder agora ter o Deus vivendo dentro dele novamente. Aqui nós podemos dizer que se inicia o pleno avivamento. Por que é importante termos esse fundamento? Porque tudo que nós consideramos avivamento, que fica simplesmente do lado de fora, não é avivamento. Todo avivamento, ele começa no espírito humano. Todo avivamento, ele começa dentro da pessoa. E se você olhar dentro dos princípios bíblicos, geralmente, os avivamentos que foram além, que tocaram cidades, que tocaram nações, que tocaram povos, sempre começou por intermédio de uma pessoa, que tocou outras pessoas, que tocou outras famílias, ou seja, começou de um indivíduo, se tornou num pequeno grupo que se espalhou sobre a face da terra. Esse é o princípio. Então, quando nós falamos sobre avivamento, dentre centenas e centenas e centenas de características que poderíamos falar sobre ele, para mim, uma das principais é estarmos vivos em Deus e vivos para Deus. Repita comigo, vivos em Deus, mais forte, vivos em Deus e vivos para Deus. E dentro deste conceito, nós trabalhamos semana passada sobre a importância de valorizarmos a obra do Espírito Santo. Por que, queridos, é importante valorizarmos a obra do Espírito Santo? Porque desde o Velho Testamento foi assim. Desde o Velho Testamento nós vemos homens sendo cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Moisés não fez a obra de Deus sem ser cheio do Espírito. Sansão não fez a obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. Zacarias estava cheio do Espírito. Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Inclusive, na transição do Velho para o Novo Testamento, nós temos João, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo. João, quando anunciou a respeito do ministério de Jesus, no versículo 29 do capítulo 1 do seu livro, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, João não deteve apenas a sua mensagem falando sobre salvação. Ele disse: ele também vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, no versículo 32, indicando que a obra da salvação deveria ser seguida
seguida também por uma obra de reavivamento, ou seja, uma vida no Espírito. Você percebe o próprio Senhor Jesus que, gerado no Espírito, Ele iniciou o seu ministério não na força da sua intelectualidade, não na força do seu próprio braço, mas Ele, guiado pelo Espírito, foi tentado por 40 dias, e diz as Escrituras que ao findar os 40 dias, Ele saiu na força do Espírito Santo. E Atos capítulo 10, 38 diz: assim como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e destruindo as obras do diabo. Você percebe que a vida do Senhor Jesus Cristo, seu ministério, tudo que Ele falou, tudo que Ele fez, foi uma manifestação da obra do Espírito Santo na sua vida. Inclusive, Ele também trouxe essa verdade ao coração dos seus discípulos, quando em Lucas capítulo 24, versículo 49 em diante, Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu fico perguntando, eles tiveram o melhor pastor, mesmo assim eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles tiveram o melhor mestre, mesmo assim, eles teriam que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles tiveram o maior exemplo de profeta, o maior exemplo de apóstolo. Mesmo assim, todos eles tiveram que ficar em Jerusalém e serem cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E o mais impressionante, que alguns de nós às vezes não percebemos, e quando descobrimos a verdade nos choca, o próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, foi não somente dependente no que Ele fazia, mas nos discípulos que Ele gerava. Porque antes da descida do Espírito Santo, todos os seus discípulos desviaram. Já pensou que coisas... Eu nem sei que palavra que eu uso. Todos os discípulos de Jesus desviaram. Um se matou. O outro traiu Ele, que foi o mesmo que se matou. Os outros negaram a Jesus, todos eles. Mas onde é que eles foram restaurados? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E aqui está, queridos, o que eu quero abordar essa noite. No que eu chamo de obra do avivamento, ou seja, o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo por nosso intermédio, eu quero falar que avivamento é Deus restaurando em primeiro lugar o padrão dele em nós. Quando você pega Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som, como de um som do alto, e foram vistos línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um, e todos passaram a falar em novas línguas, e ali haviam várias nações, e eles diziam: como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas a respeito das grandezas de Deus. E a Bíblia fala que eles ficaram em pé, e dentre eles Pedro, no versículo 14, ficou em pé. Eu não sei se você para pensar. Se você voltar alguns capítulos atrás, esses mesmos discípulos que estavam em pé diante daquele povo, esses mesmos discípulos que estavam agora defendendo o que os céus estavam fazendo na terra, eram os mesmos que haviam negado, eram os mesmos que haviam dito: eu não conheço, nem sei quem ele é. Pedro por 3 vezes fez isso. E observa que a obra do Espírito Santo aqui agora estava restaurando esses homens, estava levantando novamente a dignidade deles, estava fazendo com que esses homens pudessem novamente serem inseridos no plano dos céus, que seria realizado na face da terra por intermédio deles. O Espírito Santo, ele foi dado a nós como o outro Consolador. Quando você lê o Evangelho de João, Jesus diz assim: olha, quando eu for, eu deixarei o outro Consolador. A palavra é Paracletos, o Consolador, aquele que é chamado para estar junto, aquele que é chamado para estar perto, aquele que é chamado para ser amigo, para restaurar o padrão que foi perdido em nós. Então, dentro desse conceito, eu quero falar algumas questões muito pertinentes a você e a mim. Quando nós nos encontramos com Jesus, algumas situações são trazidas. Primeiro delas, todos nós trouxemos um passado. Todos nós chegamos diante de Deus com o passado. Alguns, o passado talvez não seja tão vergonhoso.
Para outros, o passado, assim, ele tem até dificuldade de falar. Para alguns, o passado, ele é até uma saudosa lembrança. Para outros, ele é horrível. Mas para todos nós, a gente percebeu que o passado, em algum sentido, ele nos prejudicou. A semelhança desses 11 que estavam ali, junto com mais uma multidão de 120, todos eles chegaram nesse momento com o passado para ser resolvido. Uma coisa interessante aqui. Em nenhum momento você vai perceber o Espírito Santo preso ao passado para fazer o novo em relação ao futuro. Em nenhum momento você vai ver o Espírito Santo fazendo com que eles fossem envergonhados pelo passado. Em nenhum momento você vai perceber que o Espírito Santo acusa eles, não, eu não vou trabalhar junto com vocês, eu não vou permitir que vocês profetizem no nome de Jesus, eu não vou permitir que vocês sejam portadores da glória dos céus aqui na terra, porque o passado de vocês foi mal escrito. Em nenhum momento você percebe o Espírito Santo obrigando aqueles homens a reescreverem o passado, porque na realidade ninguém pode reescrever o passado. O que nós podemos é, a partir do presente, escrever o nosso futuro. Isso é a restauração que Deus faz em nós. Isso mostra o como Deus está muito mais interessado, o como nós vamos viver hoje para alcançarmos o nosso futuro, do que propriamente como nós vivemos o nosso passado. Então, quando você chegar diante do Espírito Santo, você tem que entender que por mais, como ele diz em Isaías, que por mais que os seus pecados fossem como escarlate, ele ia tornar mais branco do que a neve. Por mais que você foi um pecador miserável, como Pedro, que negou a Jesus Cristo, como o Judas, inclusive Judas que traiu Jesus, e os outros 10 que se desviaram, você perceba que todos eles estavam aqui diante de Deus, para que o Senhor, restaurando o padrão neles, pudesse usá-los para restaurar o padrão na sociedade. A minha pergunta é, por que nós temos tanta dificuldade de lidar com o nosso passado, sendo que o próprio Deus não está preso ao nosso passado? Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com as coisas que ficaram para trás, sendo que o próprio Deus está mandando a gente olhar para frente? É impressionante, é impressionante. Na realidade, eu tenho algumas respostas para isso. Talvez a dor foi muito grande e o trauma ficou ali. Ei, mas deixa eu te falar, a alegria do Espírito Santo dentro da sua vida é maior do que o seu passado. Eu tenho certeza que a alegria do Espírito Santo é maior do que o seu passado, maior do que a sua dor mais sentida. Talvez outros tenham uma justiça própria e fica traduzindo isso com como se fosse assim, de auto-misericórdia de si mesmo. Eu, coitadinho de mim e tal, porque na realidade ele tem uma justiça própria tão alta que ele não consegue se admitir como alguém que errou, como alguém que pecou, como alguém que fez besteira na vida e que o próprio Deus agora está disposto a perdoar, mas ele mesmo não tem coragem de se perdoar. Algumas pessoas são tão vaidosas, tão orgulhosas, que eles não conseguem olhar mais para frente, porque de alguma forma falharam no passado. Gente, se nós fôssemos entrar por esses assuntos aqui, todos nós ficaríamos pelo meio do caminho. Todos nós não teríamos perspectivas de futuro. Todos nós estávamos agora destinados ao fracasso do passado. Então, quando você vê aqui em Atos capítulo 2, eles em pé, a partir do versículo 14, diante de uma oposição que dizia, eles estão embriagados de vinho, eles estão bêbados, eles não olharam para o passado, mas eles começaram a ver uma oportunidade que Deus estava criando diante deles para seguir adiante, marchando, triunfando. A semelhança de Paulo que disse, eu me considero perfeito? De forma nenhuma, não me considero perfeito. Eu me considero que alcancei todas as coisas? Não, de forma nenhuma. Mas Paulo falou, uma coisa eu faço, e é isso que nós deveríamos fazer. Repita comigo, uma coisa eu faço. Mais forte, diga, uma coisa eu faço. Esquecendo as coisas que para trás ficam,
Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação do meu chamado. Aleluia. Quando o Espírito Santo começa a restaurar o homem, ele desprende esse homem do seu passado. Quando o Espírito Santo começa a restaurar o homem, ele leva esse homem a não se condenar pelas coisas que ficaram lá atrás, mas ele abre os olhos do entendimento, ele projeta para este homem um futuro brilhante, um futuro extraordinário, pelo qual Deus vai ser glorificado e ele vai se sentir útil na geração em que vive. No entanto, se ele ficar olhando com autocondenação, se ele ficar olhando com justiça própria para o passado, ele nunca vai prosseguir para o futuro. A obra do Espírito Santo, que restaura o padrão de Deus em nós, ela nos leva a nos desprendermos disso. E eu sei o quanto muitas vezes é difícil você parar de olhar para o passado. Sendo pastor muitos anos, uma das coisas que as pessoas chegam dentro das igrejas, chegam para se relacionar com Jesus, e eu percebo neles a mentalidade do filho pródigo. Pequei contra os céus, pequei contra a terra. Ok, você pecou, é verdade, você pecou. Quem aqui nunca pecou? Diga amém. Quem aqui nunca pecou? Levante as mãos. Todos nós pecamos. Então, reconhecer o pecado é mais do que obrigação do homem diante de Deus. Mas a questão, como que você age depois do reconhecimento do pecado, você precisa da obra do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo aplique o poderoso sangue de Jesus, para que o Espírito Santo imprima uma outra realidade de vida, para que o Espírito Santo te mostre um futuro muito mais brilhante do que foi a tragédia do seu passado. Acho que você não está entendendo, meu irmão. Porque senão nós vamos ser semelhante ao filho pródigo, que diz: eu pequei contra os céus, pequei contra a terra. Já não sou digno de ser chamado filho, já não sou mais digno de ser tratado como filho, voltarei para a casa do meu pai e vou ser como um escravo. Não, essa não é a mentalidade do Espírito Santo. A mentalidade do Espírito Santo é te restaurar no padrão que foi perdido. O Espírito Santo quer restaurar você como profeta que você sempre foi, ele quer restaurar você como um apóstolo que você sempre foi, ele quer restaurar você no padrão evangelístico, ele quer restaurar você no padrão pastoral, ele quer restaurar o seu dom, o seu ministério, ele quer restaurar o que o diabo roubou da sua vida. Você está comigo aqui essa noite ou não? Você acredita no que está ouvindo? Então dê um brado de vitória, aleluia! O padrão de Deus precisa ser restaurado. E está aqui, versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Quem está em pé? Pedro. Pedro está lá em pé. Pedro está lá em pé. Talvez alguns poderiam dizer: mas Pedro? Alguns religiosos podem dizer: mas Pedro? Não foi ele que negou? Mas Pedro? Não foi ele que desviou? Não foi Pedro o primeiro desertor que levou consigo os demais? Essa não é a voz do Espírito, essa é a voz do diabo. Essa não é a voz da restauração, essa é a voz da condenação. Essa não é a voz que exprime, que expressa os sons dos céus, porque o som dos céus que o Espírito Santo traz é mostrando para você que há um novo começo, é mostrando para você que há uma oportunidade enorme de você restaurar a tua vida, restaurar o padrão que foi perdido. Alguém está aqui comigo, pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Aleluia! Agora, onde é que está preso o seu passado? Está preso em coisas? Está preso em pessoas? Está preso em situações? Está preso na sua falha? O que a Bíblia diz é que você tem que reconhecer onde caiu e voltar à prática das primeiras obras. Então, a única forma que a Bíblia mostra para você olhar para o passado é quando ele te produz esperança. E uma das esperanças é você olhar onde você caiu e falar assim: eu não vou ficar mais preso aí. Eu não vou ficar mais escravo dessa situação. Eu não vou mais ficar no meu passado. Vês onde caístes, arrependa-te e volta. Repita comigo: vês onde caístes, passado. Olha lá, ver onde caiu, passado. Arrependa-te, ou seja, presente.
Volte à prática das primeiras obras. Futuro. Ou seja, viu onde caiu, se arrependeu, agora segue adiante. Vê onde caiu, se arrepende, segue adiante. Quando você fica preso ao seu passado, seja com pessoas, seja em situações, ou mesmo na decepção que você teve consigo mesmo, escute bem, você está ferindo o coração de Deus. Porque Deus não quer te ver lá. Deus não quer te ver preso no seu passado. Deus quer te ver brilhando para a glória dEle. Deus quer ver você exalando o bom perfume de Cristo. Deus quer ver você sendo uma luz no meio de uma sociedade corrompida. Deus quer ver você usando os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, o ministério que Ele entregou nas suas mãos. É assim que Deus quer ver você. Se Deus não abandonou Adão, se Deus não abandonou a geração depois de Noé, se Deus não abandonou a geração dos israelitas que pecaram milhares de vezes, Deus também não vai nos abandonar, mesmo quando a gente falhar. Às vezes a nossa autocondenação, ela é alimentada pelo ego, pela vaidade, alimentada muitas vezes pelas chamas do inferno, para que a gente não consiga viver o melhor de Deus em nossas vidas. Então pense bem, o avivamento é trazer a vida de Deus em nós. Essa vida vai restaurar o padrão que foi perdido, primeiramente em você. Primeiramente no seu coração, primeiramente no seu homem interior. Você vai observar então, queridos, que conforme você vai trabalhando essas verdades espirituais, você vê pelo menos em 2 Timóteo capítulo 2, 26, Deus vai trazendo o quebrantamento. Fala comigo, quebrantamento. Mais forte, diga quebrantamento. E esse quebrantamento do Espírito Santo vai trazendo nós o quê? A sensatez, para que a gente se veja livre dos laços do diabo. Escute aqui, se entregue à obra restauradora do Espírito Santo, para que esses laços do diabo da autocondenação, para que esses laços do diabo do engano, do pecado que ficou lá atrás, para que esses laços não dominem mais a sua vida. Volte à sensatez. Qual é a sensatez? Você é amado. Qual a sensatez? Há um propósito de Deus na sua vida. Qual a sensatez? Que você falhou, mas o amor de Deus é maior do que a sua falha. Você pecou, mas o perdão de Deus é maior do que o seu pecado. A graça de Deus superabunda. Você tem que entender isso. Essa é a mente de Deus, essa é a mente do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui dizendo para você, filho, saia do seu passado, saia da ferida sentida do seu passado e comece a ver um futuro brilhante. Quem está comigo, diga amém. Eu estou pregando para você, não é mais para ninguém. Eu estou pregando para o seu coração, dizendo, Deus não está lá no seu passado te condenando. Quem te mantém preso no seu passado são os laços do diabo. Quem te mantém debaixo de condenação são as obras do diabo. O que te mantém escravo do seu ontem é obra do inferno. O Espírito Santo está aqui tentando te projetar para um futuro brilhante, tentando te projetar para um ambiente onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai ser glorificado por intermédio da sua vida. Alguém está comigo aqui? Dê um glória a Deus! Aleluia! Se você olhar, por exemplo, Lucas capítulo 13, versículo 16, a religião estava ali diante daquela mulher por anos. Aquela mulher já tinha gasto todo o dinheiro dela. A mulher já tinha visitado todos os médicos, todas as forças possíveis e imagináveis ela já tinha despendido para ser livre da sua hemorragia. Nada e ninguém podia fazer por ela o que ela tanto precisava. Ela estava desesperada da vida, mas quando Jesus entrou na vida dela, aquela mulher foi transformada. E o que Jesus falou? Não deveria eu libertar dos laços do diabo essa filha de Abraão, a quem estava escrava por muitos anos? Escute bem, a obra do Espírito Santo é glorificar o que Jesus Cristo fez na cruz. E uma das coisas que Jesus fez na cruz foi destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Aleluia!
Então, se você está no Espírito, se você vive no Espírito, tudo o que provém do inferno, tudo o que provém de Satanás, vai ser quebrado na sua vida, vai ser quebrado na sua família, vai ser quebrado no seu ministério, para que você viva livre para a glória do Senhor. Porque a obra do Espírito é cristocêntrica. Ele toma do que foi conquistado na cruz do Calvário e torna efetivo da sua vida. Ele toma o valor da nova aliança, muito mais esplendorosa do que a antiga aliança, muito mais gloriosa do que a antiga, e torna evidente em você. Nós precisamos acordar para essa maravilhosa obra do avivamento. Nós precisamos acordar para essa maravilhosa obra do Espírito Santo e permitir que Ele restaure em nós a vida de Deus que foi perdida, a vida de Deus que está sendo desperdiçada, a vida de Deus que está sendo interpretada muitas vezes de forma muito equivocada e distante daquilo que Deus preparou para nós. E uma das formas, e eu quero voltar aqui ao filho pródigo novamente, lá em Lucas capítulo 15, versículo 19, do Espírito Santo nos libertar é abrindo os nossos olhos para nós mesmos. Você sabia que muitas vezes nós somos os maiores torturadores de nossas vidas? Sabia disso? Que muitas vezes, aquilo que nós chamamos laço do diabo, nós estamos enredados no nosso próprio orgulho, na nossa própria vaidade, na nossa própria religiosidade. Eu tenho visto pessoas ao longo da minha vida, em alguns tipos de escravidão muito horrível. Uma delas é a autocondenação. Gente, nós devemos fazer autoanálise, não autocondenação. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, que analise o homem a si mesmo. Cabe a nós sentarmos no divã da nossa própria história e fazer uma boa reflexão de tudo que nós somos, de tudo que nós temos feito, falado, pensado. Isso é importante, mas não com condenação. Geralmente nós somos escravos de nós mesmos, quando nós não nos conseguimos perdoar. Se Cristo já nos perdoou na cruz, o Espírito que reside dentro de nós, toma o sangue da cruz, aplicando em nós, para que não haja nenhuma condenação na nossa relação entre céus e terra, na nossa relação com Deus. Por que nós estamos à semelhança do filho pródigo, ainda nos condenando, dizendo, não sou digno de ser chamado filho, vou ser um escravo, vou ser apenas um funcionário? Por que você olha para você com esse olho de desprezo? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu usar uma linguagem que você vai entender melhor. Quantos têm filhos aqui? Tem gente que negou a sua paternidade, a sua maternidade aqui. Eu vou tentar de novo. Quem tem filhos aqui, diga amém. Tente imaginar o seu filho todos os dias se autodestruindo, se condenando, se autodesvalorizando, se desprestigiando, se desconstruindo totalmente diante de si, diante dos outros, diante da vida. Você como pai, como que ficaria? Quem ficaria feliz? Dê um brado de vitória aqui. Quem ficaria triste? E se pudesse mudar essa situação, no estalar de dedos mudaria? Diga amém. Pois bem, você sabia que Deus é o teu pai? E quando você é escravo da sua autocondenação, e quando você é escravo de si mesmo, numa avaliação patética e uma condenação que te paralisa, você está ofendendo o teu pai que te ama tanto. Pare com isso. Outra coisa que nós precisamos ser livres, olhe para os meus olhos aqui. Tem pessoas, estava conversando com a minha esposa hoje de manhã sobre isso, tem pessoas que elas precisam da aprovação de terceiros. Tem gente que não consegue viver
sem que outros o reconheçam. Queridos, todos nós precisamos de reconhecimento. É gostoso receber um elogio. Quantos concordam? Diga amém. Na verdade, é gostoso. A minha esposa, ela é uma expert. Ela acorda me elogiando. A gente vai almoçar, ela me elogiando. A gente vai dormir me elogiando. Esse já está até brincando com ela. Você acha que eu estou fazendo coisa muito errada? Você está tentando profetizar o bem na minha vida. Eu falo, não, meu amor, não brinca assim não. Porque eu vejo em você qualidades mesmo. Então, ela é uma expert de trazer à luz as minhas qualidades, aquilo que realmente Deus tem plantado na minha vida. É bom viver com elogios, mas você não pode ser dependente disso, porque senão você fica escravo da aprovação alheia. Tem gente que não consegue mais ser elas. É impressionante assim, as pessoas hoje estão num universo de falta de aceitação, em que todo mundo, daqui a um tempinho, se você parar para perceber, vai ter o mesmo sorriso, não é verdade? Olha assim, todo mundo com os dentes, tudo certinho, tudo branquinho, todo mundo com o mesmo tipo de nariz, todo mundo com o mesmo tipo de queixo, todo mundo com o mesmo tipo de corpo. Por quê? Porque vem um artista famoso e ele faz sucesso, e todo mundo põe o dente do artista. Aí o artista vai e põe o nariz, aí todo mundo vai lá e põe o nariz do artista. E aí vai. Gente, se ame, gente, se valorize, gente, olha para você e fala, eu sou a obra-prima de Deus, aleluia. Hoje, escuta o que eu estou te falando, ser original é a coisa mais bela que tem. Porque a maioria das pessoas estão tudo artificial. Você fala assim, qual que é o upgrade daquela pessoa já? Alguém está comigo aqui ou não? Porque as pessoas não se aceitam. Pastor, você é contra essas intervenções? Não sou. Eu sou contra o exagero. Eu sou contra a pessoa não se aceitar, não se amar, não se respeitar, não se valorizar. Não vai ter intervenção que possa mudar a mente das pessoas. Só se for uma intervenção de mudança de cérebro. Alguém está comigo aqui ou não? O assunto ficou pesado, por quê? Porque é assim que a gente tem que parar para pensar às vezes, tem que ter um choque. Nós precisamos nos alegrar, se alegrar com a sua voz, se alegrar com o seu tipo de cabelo, se alegrar com a sua altura, se alegrar com o dom que você tem na sua vida, se alegrar com o que Deus colocou, aleluia. Olha para a pessoa e diz assim, eu me amo, aleluia, vamos lá. Não pode mais cantar aquela música, não posso mais viver sem mim. Não pode, é verdade. Não é isso, nós somos interdependentes. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai ser muito mais aceito quando você for você mesmo. Você vai ser muito mais admirado quando você for você mesmo. As pessoas gostam de gente autêntica, elas gostam de pessoas verdadeiras. Quem está comigo aqui, diga amém. As pessoas gostam de ouvir o que você pensa, não o que você reproduzindo uma coisa que você nem sabe o que é direito, está reproduzindo só para ser aceito no meio da sociedade. Meu irmão, o Espírito Santo não veio restaurar a personalidade de terceiros em você, ele veio restaurar a sua essência. Quando você nasceu, ninguém mais tem o tom de voz que você tem, a íris dos olhos que você tem, as digitais que você tem. Você é único. Deus precisa te libertar de você mesmo, ao ponto de você olhar e dizer, eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, eu sei a graça de Deus sobre a minha vida, eu sei da unção de Deus sobre mim, eu sei do propósito que repousa sobre mim. Não importa se aquele lá não acredita e se aquele outro duvida, é problema dele. O que importa é que eu sei quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo, o que eu posso em Cristo, e em Cristo eu vou avançar. Aleluia, aleluia. Muitos de nós estamos em crise conosco mesmo. E acabamos sendo os maiores tiranos de nossas vidas. Agora observe bem, que esses mesmos 11, com mais os 120 que estavam ali, essa multidão,
Depois tinha mais uns 500 que estavam com eles, era a multidão que estava lá. Eles agora não estavam apenas restaurados, eles agora estavam ungidos, para que Deus, por intermédio deles, pudesse começar a fazer a obra. Aleluia. Comece a olhar para você. Diga assim: eu sou um ser restaurado. Eu sou agora a habitação do Espírito Santo. O que está sobre mim é o poder do Altíssimo. Aleluia. Assim como foram com os apóstolos, também vai ser comigo. Por onde eu passar, os doentes vão ser curados. Por onde eu passar, os endemoniados serão libertos. Por onde eu passar, o bom perfume de Cristo vai ser sentido. Por onde eu passar, a graça de Deus vai ser manifestada. Eu vou ser igual Paulo: eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus não vai ser em vão sobre a minha vida. Aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? Eu vou ser como um luzeiro no meio de uma geração corrompida. Eu vou ser como uma voz que está posta sobre o telhado, dizendo: eis que o Senhor Jesus está à porta, eis que Ele vem e está batendo. Abra os vossos corações. Eu não vou ficar mais humilhado no meu passado, eu não vou ficar mais escravo da minha autocondenação, mas eu vou seguir para o alvo, para o propósito da soberania de Deus. Eu estou nessa geração para ser testemunha do Altíssimo. Aleluia. Eu estou aqui para abençoar minha geração, para tocar aqueles que Deus colocar ao meu alcance. Aleluia. Não tem coisa mais gostosa no mundo. Aleluia. Não tem coisa mais gostosa no mundo do que ver, assim como Pedro e os demais viram, quem eu era e no que eu me tornei. Aleluia. É mais ou menos assim. É Deus olhando para a cara do diabo assim: quem você era e no que você tornei. Deus olha para o diabo assim: perdeu, Satanás. Aleluia. Perdeu. 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 Não tem coisa mais gostosa de você olhar para o seu passado e saber que você era escravo do inferno, você era escravo da sua autocondenação, e olhar agora para o seu hoje, para o seu amanhã, e ver um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do favor do Senhor, sendo luz, sendo bom perfume, sendo instrumento de Deus para a glória do Altíssimo. Aleluia. Não tem preço. Não tem preço. Você percebe que logo no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e todo o restante da Bíblia, esses homens que tiveram um passado horrível, esses homens que estavam debaixo de condenação, e no dia que eles permitiram que o Espírito Santo restaurasse o padrão de Deus neles, se tornaram testemunhas, se tornaram vozes, se tornaram instrumentos do Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você sabe que toda essa pressão que você está sentindo, sabe o que significa isso? Isso mostra a dimensão do propósito na sua vida. Você está vendo essas pressões do inferno na sua mente, no seu coração, para que você dê um passo, parece que você está carregando uma tonelada. É porque o diabo não quer que você avance. Porque ele sabe o plano de Deus na sua vida, ele sabe o ministério que repousa sobre você, ele entende a graça do Senhor, que quando você resolver permitir ser usado por Deus, aleluia, vai causar uma ruaça no inferno, aleluia, você vai saquear o inferno e vai popular o céu. Agora, o que a Bíblia mostra, e que eu quero conduzir vocês nessa grande jornada, nessa série, é que o Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, nós precisamos valorizar a obra do Espírito Santo em nós. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Efésios capítulo 5 nos ensina que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque há dissolução, mas nós devemos procurar ser cheios do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. De que forma que ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. De que forma você pode ser cheio do Espírito Santo? Orando e jejuando. De que forma você pode ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos falar bastante sobre isso, estando entre os irmãos da comunidade dos santos, andando com pessoas que são cheias do Espírito Santo, deixando as distrações do lado. A questão
que eu tenho advertido demais cada um de nós, essa igreja e as pessoas que nos assistem pela internet, é que parece que para algumas pessoas esse negócio do Espírito Santo virou um acessório, virou uma questão assim, quem sabe, talvez um dia, se acontecer bem, mas se não, a gente segue a vida na nossa própria força e própria capacidade. Não é opcional. Ser cheio do Espírito Santo não é opcional, não é uma questão se sim ou não, é sim e sim e sim. Todos os dias nós devemos procurar estar mais cheio do Espírito Santo. Por exemplo, quando eu falo sobre orar em línguas, por que é importante? Porque conforme você ora em línguas, você vai treinando o teu espírito, você vai se embriagando do Espírito Santo. Por isso que você tem que procurar dia após dia, dia após dia, dia após dia, falar em línguas. Você tem que jejuar pelo menos uma vez por semana, porque você está dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você está dizendo, eu tenho domínio próprio, aleluia, eu não estou mais inclinado para a carne, eu estou inclinado para as coisas do Espírito. Tem tanta linguagem espiritual por trás aí. Você tem que ter a consciência de que existem práticas que te levam a uma vida cheia do Espírito, práticas que te levam a uma vida da dinâmica do Espírito Santo. E eu estou levando vocês a que a gente saia do engano. Qual que é o engano? De achar que vai ser um acidente. Pode ser de repente, como diz o texto, de repente veio dos céus, mas nunca vai ser um acidente. Sempre vai ser uma busca. Sempre vai ser o resultado de uma intensa paixão. Sempre vai ser o resultado de um princípio espiritual, biblicamente falando e praticado. Sempre, 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 sempre. Eu quero te advertir algo com muito carinho. Se você se sente extremamente abatido, extremamente vazio, o contrário também é verdade. Alguma negligência em relação ao Espírito Santo você está cometendo. E você pode reverter isso. Você não precisa mais ficar aí. Ei, aviva a tua obra, Senhor. Deixa que o Espírito Santo entre profundo no seu coração. Deixa que o Espírito Santo te avive por dentro. Aquele amor que você sempre teve e nutriu por Jesus, deixa Ele renovar isso. Aquele amor, aquela paixão que você sempre teve pelas coisas do reino de Deus, deixa o Espírito Santo renovar isso. Deixa o Espírito Santo acender de novo aquela paixão, aquele amor, aquela intensidade. Deixa o Espírito Santo, aleluia, pôr fogo no pavio que fumega. Deixa Ele restaurar a cana quebrada. Deixa o Espírito Santo derramar um vinho novo no seu odre. Deixa Ele soprar um vento novo na sua vida. Ei, convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para ser o seu melhor amigo. Convide Ele para estar com você nos momentos de maiores dificuldades, de maiores lutas. Convide Ele para ser o seu mestre lá no trabalho, em casa com seus filhos, com a sua esposa. Aleluia. Eu quero convidar você a reverter esse quadro na sua vida. Vamos lá, fique em pé no seu lugar comigo.